Como extrair tabelas de um site usando o Beautiful Soup do Python. A gente vai aprender agora nessa aula, então fique comigo até o final. Eu já estou com o Colab aqui aberto. Nosso objetivo é utilizar aqui esse site da Wikipedia, que tem uma tabela aqui de lista de países por população. Então, basicamente, essa tabela aqui. E eu quero usar essa tabela em algum projeto que eu tenho aqui, então eu preciso extrair essa tabela desse site. Então, vamos entender como é que a gente faz isso aqui no Python. Então, primeira coisa, a gente vai precisar da biblioteca requests. A gente vai precisar usar o pandas. A gente vai usar também a biblioteca Beautiful Soup, tá? Então, essas são as bibliotecas que a gente precisa para fazer a extração dos dados e transformar isso em um dataset. Lembrando que a biblioteca Beautiful Soup ela é especializada em extrair dados de um arquivo HTML. Então, a gente vai usar essa biblioteca aqui para conseguir extrair a tabela, o elemento tabela do nosso site. Então, vamos começar aqui. Preciso fazer uma requisição para o site, para pegar a tabela, né? Para pegar os dados, na verdade, a página HTML. Então, vamos lá. Response.requests.get. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma requisição para esse site aqui. Então, é como se eu estivesse acessando esse site utilizando esse código aqui. E aí, quando eu acesso o website, eu armazeno todo o conteúdo da página dele, né? Todo o conteúdo da página aqui de países vai ficar armazenado aqui na variável response. Ó, então, se eu for exibir isso aqui, ó, como é que fica? Ó, response 200. Isso quer dizer que eu tive sucesso na requisição, em acessar aquele site. Se eu colocar aqui o text, eu vou ter acesso ao HTML dessa página aqui, ó. Todo o HTML dessa página, ele está aqui visível. Se você tem dúvida de HTML, acessa a aula que eu falo um pouquinho sobre os primeiros passos com o Beautiful Soup e eu explico um pouquinho sobre HTML, tá? Vou deixar no card aqui no vídeo. Vamos continuar daqui. Nesse caso aqui, eu estou interessado em usar o Beautiful Soup. Eu já tenho o conteúdo da minha página. Então, eu vou usar aqui soup, soup igual. Já traz aqui para mim. E aí, eu vou passar aqui o conteúdo da minha página, que é o quê? É o response.text. Dessa forma aqui, eu passo para o Beautiful Soup a página que eu quero, né, analisar e extrair o dado. Então, vamos lá. Vírgula. Eu vou passar aqui html.parser. Desse jeito aqui, tá? Então, com esse código aqui, eu estou armazenando no objeto aqui, na variável sup, o formato da minha página HTML que o sup consegue entender. Tá? Então, eu estou instanciando o objeto aqui, estou passando a minha página HTML, né, o meu resultado, e ele está entendendo que isso aqui é uma página HTML. Então, a partir daqui, ele consegue, através dos métodos dele, dos objetos, né, acessar ali os elementos da minha página. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Ele vai dar um... Né? E se eu vier aqui, e se eu colocar o sup aqui também, ó, ele vai trazer aqui toda a minha página. Aqui, ó, tudo isso aqui é a minha página HTML, ou seja, essa página aqui que a gente acessou. Então, vamos lá. Eu vou tirar esse texto aqui para ficar mais clean para a gente. Bom, a partir daqui é bem simples, tá? Nesse caso aqui, eu estou procurando uma tabela, eu já sei que só tem uma tabela, então fica fácil de eu conseguir extrair essa tabela aqui. Eu vou usar aqui o comando soap. Aliás, eu vou armazenar aqui numa variável. Vou colocar aqui soap.find. Esse método find é que vai fazer a pesquisa de algum elemento na minha página HTML. Nesse caso, eu quero encontrar o elemento table. Se a gente vier aqui na página, clicar com o direito e inspecionar aqui, você vai ver que esse elemento aqui, ó,
eu vou apertar aqui nessa setinha e vim aqui, ó. Apertei aqui bem no comecinho, ó. Ele vai trazer o código aqui. E eu sei que esse elemento aqui, quando eu paro o mouse aqui, ó, nessa parte, ele é um table. Então, é isso que eu vou procurar no meu find aqui. Passar aqui uma string, table. Dessa forma aqui, o Beautiful Soup já vai acessar esse elemento aqui, ó. Todo esse elemento aqui, que está colapsado aqui, eu consigo... o Beautiful Soup consegue extrair só esse elemento, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tabela, para a gente ver o resultado. Tá aqui, o meu elemento, uma tabela gigante, ó. Deixa eu ir mais para cima, mais rápido aqui. Aqui, ó, table, é o nosso elemento lá. Se a gente for ver aqui, é ele aqui, ó. Table, weak table, sort table. Tá aqui. E agora, pessoal, fica bem simples, né? Eu consigo usar o pandas para trazer para acessar um formato HTML. E aí eu tenho ali o meu dataset pronto para ser manipulado. Então, eu vou colocar aqui df.pd.read HTML. E aí eu passo o elemento table. Só que nesse caso, esse elemento ele tá, né, como se fosse um objeto ainda como se fosse um formato do SOAP. Eu preciso só converter para string, então eu passo aqui o método str e passo a tabela. Tá? Então, se eu passar diretamente sem o string, ele não vai entender esse elemento, né? Então eu converto para texto tudo que vem da tabela e aí eu consigo ter o meu data frame. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu já tenho o meu data frame, só que ele tá com formato de lista, tá vendo? Ó, se a gente for olhar aqui, ó, no comecinho, tem aqui o símbolo aqui que indica que esse aqui é uma lista. Então, como é uma lista, eu tenho que acessar o primeiro elemento, tá? Então, eu vou colocar aqui no final, abrir e fechar, colocar o 0. E agora sim eu posso acessar. E aí, basicamente, eu acessei o primeiro elemento da minha lista. Então, eu tenho aqui agora já o meu dataset pronto para ser utilizado, né? E aí, bem simples, uso o método find. E aí, o método find ele vai encontrar... O primeiro elemento que ele encontrar, ele vai extrair. Então, nesse caso aqui, eu só tenho uma tabela. Como eu só tenho uma tabela, ele vai encontrar aquela tabela e vai extrair o HTML daquela tabela. Nesse caso aqui, nesse segundo site aqui, que é o População Mundial do Wikipedia, eu tenho mais de uma tabela. Então, se eu usar o find aqui nesse site, ele vai extrair essa primeira tabela aqui. Mas vamos supor que eu quisesse a segunda ou a terceira tabela. Aí eu preciso usar um outro método do Beautiful Soup para fazer essa extração. Então, vamos ver qual é esse método aí. Deixa eu limpar um pouco o código aqui. Eu vou fazer... Eu já tenho o response. Então, eu vou vir aqui e fazer de novo, ó. Tabela 2, soap.find, underline all. Então, eu vou usar o método find também. Só que agora eu uso o underline all. E aí, com esse método aqui, eu consigo acessar todas as tabelas aqui. Então, esse comando aqui continua procurando o table. Só que, na verdade, agora ele traz uma lista, né? Ele traz uma lista aqui. E como eu tenho mais de uma tabela, aqui eu vou ter realmente mais de um elemento na lista. Então, eu vou executar aqui esse código. Tabela 2. Ele vai trazer aqui várias tables aqui que eu tenho, né? Agora eu vou levar isso para o dataset, ó. df2.pd.read HTML. Mesma coisa que eu fiz em cima, né? Converte para string. E passo aqui tabela 2, né? E aí eu vou fazer o df2. Quando eu faço isso aqui... escrevi errado, né? Peraí. Olha lá, ele traz... deixa eu mudar também o site, né? Que eu não mudei. Então, aqui dá até para explicar, tá vendo? Eu usei o find all e ele trouxe também o mesmo resultado do anterior, porque que é basicamente o primeiro resultado, né? Só que aqui eu posso ter mais opções. Então, vou voltar aqui, ó. Vou trocar esse link, que eu esqueci, aqui em cima, ó.
Rodei esse código, né? E agora eu vou rodar o código de baixo aqui, ó. Tá aqui. Então, ele tem aqui várias tabelas. Você vê que tem mais de uma tabela aqui, ó. Várias tabelas aqui. Só que eu quero acessar qual tabela? Eu quero acessar a tabela, vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar essa tabela aqui, ó. Essa segunda tabela, né? Então, começa no 0. Número 1 seria a segunda tabela. Olha lá. Tá aqui, ó. Ano, 1, 1000, 1500, 1600. Tá aqui, ó. Segunda tabela, né? Ele pulou a primeira e acessou a segunda tabela aqui da minha lista. Ah, eu quero essa daqui. Essa aqui é a quarta, né? Quarta tabela representa aqui o número 3, né? De 0 a 0, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. População. E aí eu consigo acessar aqui as tabelas que eu precisar. Lembrando que, né, aqui nesse caso são tabelas, né? Se eu inspecionar esse elemento aqui com direito, ó, inspect, eu estou usando aqui, ó, eu vejo que isso aqui é uma tabela, né? Posso vir aqui, ó. Aqui. Eu tenho um elemento table aqui, por isso que é fácil usar aqui no Find, né? Se eu quisesse um outro elemento, basicamente eu passaria aqui no Find e teria o mesmo comportamento. Eu poderia acessar uma div, poderia acessar uma âncora, qualquer tipo de elemento assim. Mas nesse caso aqui, essa aula é focada apenas no table. Então é isso, pessoal. Deixa o like para me ajudar, se você gostou. Forte abraço e até a próxima.